No processo de metabolismo, as células geram resíduos pelas reações químicas, e esses resíduos, por serem tóxicos, precisam ser excretados para manter a integridade do ambiente celular. A excreção desses produtos indesejados, em grande parte, é realizada pelos rins. Nesse vídeo, será feita uma introdução à fisiologia renal. Aqui será dada uma visão geral sobre esse sistema, dando uma pincelada sobre as funções e dando mais enfoque na estrutura macroscópica e microscópica dos rins. O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Como já sabemos, os rins são órgãos duplos e retroperitoneais, e a sua função é a manutenção do meio interno, por meio da filtração do plasma. Pegando como exemplo os cães de grande porte, de 1.000 a 2.000 litros de sangue perfundem os rins todos os dias, e desses, de 200 a 300 litros são filtrados, sendo que boa parte é reabsorvida, e no final, 1 a 2 litros de urina são formados e eliminados. A aparência macroscópica desse órgão varia consideravelmente entre os mamíferos. O formato clássico dos rins, conhecido como riniforme, é visto nos cães e nos gatos, e em pequenos ruminantes. Em suínos, eles são mais achatados. Já nos equinos, eles são cordiformes, um formato semelhante a um coração. Já em bovinos, eles apresentam uma superfície com múltiplos lobos. Internamente, ele é dividido em córtex e medula. O suprimento de sangue dos rins se dá pela artéria renal. Ela adentra o parênquima e se divide, formando a artéria interlobar. Logo depois, ela se ramifica em torno do lobo, formando a artéria arqueada. E depois disso se ramifica novamente, formando a artéria interlobular, que por sua vez emite ramos, dando origem à arteríola aferente, e aí chegamos ao nível microscópico. Microscopicamente, o rim é formado por milhares de estruturas conhecidas como néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. Vamos entender a anatomia microscópica. A arteríola aferente chega ali naquela região e forma um tufo glomerular, mais conhecido como glomérulo. E após formar esse tufo, ela sai e se torna a arteríola eferente. O glomérulo é revestido por uma camada de células epiteliais que formam uma cápsula, conhecida como cápsula de Bowman. Ambas as estruturas juntas formam o corpúsculo renal. Os corpúsculos estão localizados lá no córtex renal. Contínuo com a cápsula, o primeiro segmento é o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo penetra na medula e forma uma alça, a chamada alça de Henle. A alça possui um ramo descendente, que é mais delgado, e se aprofunda na medula, e um ramo ascendente, que é mais espesso e retorna em direção ao córtex. O próximo segmento é o túbulo contorcido distal, que na figura mostrada está longe do corpúsculo, mas na verdade ele se encontra próximo ao corpúsculo ali no córtex. E por fim, termina no ducto coletor. Essa estrutura se encontra parte no córtex e parte na medula. Os ductos coletores desembocam nas papilas renais, e essas, por sua vez, desembocam na pelve renal. Existem dois tipos de néfrons descritos, os néfrons corticais e os néfrons justamedulares. Os néfrons corticais possuem uma alça de Henle mais curta, enquanto os néfrons justamedulares possuem uma alça de Henle mais longa, que se aprofunda na medula. E existem vasos que acompanham essa alça, os chamados vasos retos, e isso reflete direto na absorção de água desses néfrons, pois os néfrons justamedulares eles têm um poder maior de absorção de água. Só uma observação, 100% dos néfrons dos gatos são justamedulares. Isso significa dizer que eles conseguem reabsorver muita água e concentrar bastante a urina. Agora que vimos a anatomia geral do néfron, vamos entender melhor a estrutura da barreira de filtração glomerular, pois é ela que determina a filtração seletiva do plasma. A cápsula de Bowman é formada por um folheto parietal e um folheto visceral, e dentre esses folhetos forma-se um espaço, conhecido como espaço de Bowman. Esse é o espaço onde o filtrado será formado. A parede dos capilares do glomérulo é formada por uma camada endotelial, uma membrana basal e o epitélio da camada visceral. O endotélio desses capilares não é contínuo. Ele apresenta furos, as fenestras.
que constituem canais para a passagem de água e componentes não celulares do sangue. A segunda camada é a membrana basal, e ela é constituída por diversas proteínas, como colágeno, proteoglicanos, fibronectina, entre outras. Nessa camada existem moléculas com carga elétrica negativa, uma característica muito importante para a barreira de filtração. A terceira camada, o epitélio visceral, é composto por uma camada de células entrelaçadas, os podócitos. Essas células emitem prolongamentos do seu citoplasma. Esses prolongamentos são chamados de processos podais, e eles se entrelaçam com os processos podais de outros podócitos e ficam enrolados nos capilares. No espaço que se forma entre o prolongamento de um podócito e outro, existe uma fenda, a chamada fenda de filtração. O túbulo contorcido proximal, que é responsável por reabsorver aproximadamente 60% das substâncias filtradas, possui uma estrutura especializada para isso. Nessa região, existe um epitélio com microvilosidades, conhecido como borda em escova. Essas células também são ricas em mitocôndrias. E do lado sanguíneo da célula, no espaço basolateral, existe um conjunto de dobras internas, que aumentam a superfície para o transporte das moléculas para o capilar. Entre uma célula e outra existe uma zona de oclusão, que une ambas as células. Tal estrutura permite o transporte de algumas substâncias por ela. As substâncias podem ser reabsorvidas atravessando a célula pela via transcelular, e isso acontece por meio de canais e outras proteínas transportadoras que se encontram na membrana. Ou as substâncias podem ser reabsorvidas pela via paracelular, que é quando a molécula passa pela zona oclusiva entre uma célula e outra. A alça de Henle possui um epitélio mais baixo e com poucas mitocôndrias no seu interior, isso no ramo mais fino. O ramo descendente é totalmente permeável à água. O ramo ascendente tem um epitélio mais alto, muitas mitocôndrias e dobras internas na membrana basolateral. Isso por conta do transporte ativo de sódio, potássio e cloreto. Outra característica importante é que ele é impermeável à água. O túbulo contorcido distal continua com essa mesma estrutura, e nele também são reabsorvidos sódio e água. Logo depois, o que vem na sequência é o segmento conector, que é a transição para os ductos coletores. Nos ductos coletores encontram-se as células intercaladas e as células principais. A célula principal é o tipo mais importante de célula que existe ali, no ducto coletor. Elas também possuem dobras internas na membrana basolateral e são responsáveis pela reabsorção de sódio através da bomba de sódio e potássio, principalmente em resposta à secreção de aldosterona. Veremos a importância disso nas próximas aulas. E como foi mencionado antes, a figura do néfron mostrada é apenas um esquema didático. Na sua estrutura original, lá no córtex renal, o túbulo contorcido distal fica próximo ao corpúsculo renal. As células da arteríola aferente e por vezes a da arteríola eferente possuem células modificadas, chamadas de células justaglomerulares. No túbulo contorcido distal existem células que formam a mácula densa, e essas células, juntamente com as células da arteríola, formam um aparelho justaglomerular. As células justaglomerulares produzem a enzima chamada renina, e a mácula densa é capaz de detectar as alterações na concentração de sódio que passa pelo túbulo contorcido distal. Esse aparelho é importante para a regulação da pressão arterial. Além da função de filtração, não podemos esquecer que os rins também possuem outras funções extremamente importantes. Algumas delas são o equilíbrio hidroeletrolítico, a regulação da pressão arterial, como já falado antes, a regulação do equilíbrio ácido-base, estimular a produção de eritrócitos e o metabolismo e excreção de hormônios. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!